Shalom, David Rai aqui. Bem-vindo ao Sabedoria da Torá. Você está na série Maratona Porção Semanal. Neste estudo, falaremos de como abrir os canais de bênçãos que descem dos céus para a gente através da retificação de pecados e erros que cometemos. Mesmo se os pecados forem graves, como no caso que a gente vai citar nesse estudo, ainda assim tem retificação e ainda assim tem como limpar e fazer com que possamos alcançar um nível ainda maior do que de antes daquele pecado. Estejam com a gente até o final, preparem o café ou a pipoca e vamos para o estudo. Paraxá Vaiaquel. Na nossa Paraxá, ela é um acontecimento posterior a quando aconteceu um evento gravíssimo, o pecado do bezerro de ouro tão conhecido. Esse pecado ele se deu por conta de que dentro do povo de Israel, que tinham por volta de 2.500.000 integrantes, contando homens, mulheres, jovens e idosos, eles foram operados, eles foram incentivados por coisa de 2.000 pessoas. Que essas 2.000 pessoas foi quem Moshe ele aceitou em tirar do Egito sem perguntar para Hashem, que esses eram convertidos, entre aspas, convertidos egípcios. Quem eram esses convertidos egípcios? Eles eram pessoas onde, quando eles viram que o lado mais forte era o Deus de Israel, assim eles se aproximaram para o povo de Israel e assim eles quiseram fazer parte daquele povo onde a força era maior. Só que o que não foi assim tão bom, o que não deu tanto prazer para eles, o que não apeteceu a eles, foi o fato deles terem que, a partir do momento que eles estão junto com o povo de Israel, a partir do momento que eles estão junto com o Deus que criou o céu e a terra, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Abraham, Isaac e Jacob, eles têm algo muito difícil de ser carregado, que é a responsabilidade, a achrayut. Eles têm que carregar sobre eles a achrayut, que é de cumprir o certo de acordo com o bem do mundo. Qual que é o bem do mundo? É cumprir a vontade de Deus. E esse é o mais difícil, mesmo que o lado mais forte seja o lado da santidade. Infelizmente, a gente vê que nesse caso e em muitos outros, isso na verdade é uma regra geral, pessoas elas preferem servir a forças inferiores para que as suas vontades sejam realizadas. Os desejos carnais são o que acabam levando a pessoa, e é muito legal a alusão na qual o corpo do homem é como um cavalo, é como uma carruagem, e a alma do homem é como o cocheiro, aquele no qual vai direcionar o cavalo para onde ele tem que ir. Então, numa estrada onde o cavalo ele começa a tendenciar para um lado, para a direita no caso, então teria que puxar ele para o lado oposto para que o cavalo ele não chegasse no limite da estrada e assim ele caísse e assim ele se acidentasse e acidentasse também quem tivesse na carruagem e o próprio condutor da carruagem também. Caso ele vá para a esquerda, então você puxa ele para o lado oposto e você centraliza ele no caminho para que não ocorra esses problemas. Então aqui não foi diferente. Aqui o que aconteceu foi que Moshe tinha que ficar 40 dias e 40 noites no topo do Monte Sinai para receber as Luchot Brit, as tábuas da lei, que eram os 10 mandamentos, e junto com os 10 mandamentos, toda a Torá escrita e toda a Torá oral. Torá Shebirtav, Torá Shebel Peh. E aconteceu que o povo perdeu a conta e acabou que eles contaram como se tivessem completados os 40 dias e, na verdade, que ainda faltava um dia. Aharon sabia qual que era a contagem correta, só que o que aconteceu? Esse grupo de egípcios chamado, em hebraico, por Erev Rav, em português a tradução é mistura dos egípcios, que eles se misturaram com o povo de Israel, eles tentaram convencer o povo de Israel de cometer o pecado do bezerro de ouro. Com qual justificativa? Eles queriam um líder. Então, como Moshe... E também aconteceu que o Midrash explica pra gente que o Satan, o anjo do mal, ele veio e mostrou para essas pessoas que estavam com intenções ruins, eles vieram e mostraram
também para o povo de Israel, principalmente para aqueles, mas também de modo geral todos viram aquilo, como se fosse uma tela mostrando Moshe morto, mostrando Moisés falecido. Então isso deu eles a entender de que eles precisavam de um grande líder que continuasse aquela intercessão e aquela comunicação entre o povo e o divino e entre Deus. Que grande prazer eles tinham em se comunicar com Deus. Então eles tiveram essa ideia de fazer algo, fazer um intercessor entre o homem, o povo e Deus. E assim como eles estavam acostumados no Egito de fazer muitas idolatrias, como mesmo a Torá ensina pra gente que 9/10, 90%, de toda a força espiritual, toda a força de impureza, de tumá, que descia para o mundo, 9/10, 90% ia para o Egito, contando o mundo como um todo. Então a gente até mesmo vê, não agora, mas anteriormente nas pragas que Moshe veio e jogou o seu cajado no chão e transformou ele em cobra. Então assim também os egípcios, o próprio faraó riu e falou, olha, crianças com idade antes do alfabetismo sabiam como outorgar esse tipo de milagre, esse tipo de ato sobrenatural, me'ala teva, de transformar o cajado em cobra. Só que no final... E assim ele trouxe crianças para fazer aquele milagre, para provar de que Moshe estava fazendo algo que era pequeno aos olhos do faraó. Só que o que acontece é que o cajado de Moshe no final come o cajado de todos os outros, a cobra ela destrói tudo, e aquilo sim foi algo que Faraó nunca tinha visto, mas ele se calou, só que a gente não está falando disso nesse momento, só para a gente ter um background, uma introdução para entender o conceito que a gente vai explicar agora. Então, esse era o costume dos egípcios, era bruxaria, feitiçaria, idolatria no nível máximo. Então, desse mesmo modo, quando eles tiveram essa necessidade de um intercessor entre Deus e o povo, eles pediram para que fosse feito o Egel HaZahav, que é o bezerro de ouro, que é na verdade um tselem. Um tselem é uma imagem, é uma estátua. E assim e o povo de Israel nessa época tinha 3 líderes: Moisés, Moshe, Aharon, que era o irmão de Moshe, Arão em português, e Hur. Hur em português acho que não tem tradução. Então eles chegaram para Hur e pediram para Hur e disseram: faça para gente esse bezerro de ouro. Hur falou: de nenhum jeito. Nunca vou fazer isso, porque Hashem já falou para gente que é proibido fazer um tselem, é proibido fazer uma estátua, um intercessor, para interceder entre Hashem e a pessoa, o que é uma estátua. Então, desse modo, Hur se opôs e falou ainda por cima. Naquela época era pena de morte. Então ele falou: assim como Hashem explicou pra gente que quem fizer esse tipo de idolatria com o nível que a gente tem vai ser pena de morte, então desse mesmo modo eu falo para vocês que não só eu não vou ajudar, como se eu ver quem fizer, eu vou denunciar para a autoridade e vocês vão receber sobre vocês pena de morte. E assim o povo se revoltou. Quem era o povo? Assim como a gente falou no início, de 2.500.000 pessoas do povo no total, quem na verdade estava ativo naquele pecado foram 2.000. E a gente vê quão problemático foi isso. Então eles mataram Hur, eles se revoltaram e mataram Hur, e em seguida eles chegaram para Aaron. Então eram 3 líderes, era Moshe, Aaron e Hur. Moshe está recebendo a Torá, Hur morreu, sobrou Aaron. E aí? Será que Aaron agora vai aceitar, vai recusar? Então a gente vai ver. Chegaram para Aaron, perguntaram para ele: olha, faz para a gente que a gente precisa do intercessor. Aaron pensou com ele: olha, Moshe não está aqui, Hur eles mataram, se eles me matarem também, isso vai criar uma raiva, um rogues, um haronaf em Hashem. Deus vai se irritar tanto com o povo por esse absurdo completo que eles estão fazendo, que vai sair um decreto de destruição completa do povo. Deus nos livre. Então, o que Aaron fez? Ele sabia que o povo tinha errado em um dia, o tempo que Moshe ia descer do Monte Sinai. E Aaron disse, olha, ele pensou com ele na verdade, eu vou fingir que eu estou
fazendo com eles essa atividade ilícita, só que eu não vou fazer, para que eu possa, no final das contas, esperar até Moshe descer e salvar o povo. E acabou que Moshe desceu, e acabou que não deu tempo de Moshe descer, e o povo estava muito, muito entusiasmado e eufórico, e pediu, e aí Aaron falou, me dê então todo o ouro que vocês têm. Deu todo o ouro que eles tinham, rápido. E aí falou, olha, me dá mais material. O que Aaron jogou no fogo, saiu já o bezerro de ouro, sendo que ele não moldou nada. Ele só jogou no fogo, que era algo que era sabido que joga no fogo, derrete, depois molda e é formada a estátua. Só que foi formado de uma maneira sobrenatural. Os nossos sábios explicam que os próprios feiticeiros egípcios, eles sabiam como operar esse tipo de ato sobrenatural. E assim eles fizeram bruxaria e macumba e feitiçaria, e desse modo o bezerro de ouro surgiu. Isso foi um pecado muito grave. Aí Aaron falou, olha, quer saber? Eu vou esperar mais um pouco e vou dizer que amanhã vai ser um dia que a gente vai construir agora um altar para fazer sacrifícios para esse Deus, né? Deus não, né? Para esse intercessor. Infelizmente, dali para frente foi péssimo o que Aaron fez. Ele recebeu sobre ele, no final das contas, quando Moshe desceu do Monte Sinai, pena de morte. Mas Moshe rezou por ele, e Moshe não tinha o demérito de perder o seu irmão. Então, pelo mérito de Moshe, Aaron foi salvo. E Moshe chegou, triturou o bezerro de ouro, transformou em pó. Ele transformou em pó, colocou numa água e deu para todo mundo beber. Quem bebeu teve um milagre, explodiu quem tinha feito o bezerro de ouro, e foram 2.000 pessoas, perto de 2.500.000. E a gente aprende daqui quão grave é não reprimir, não se opor àquele pequeno grupo que sim faz coisas que são opostas à vontade de Hashem. Deve chegar para aquele grupo, explicar para aquele grupo, tentar dentro do possível fazê-los entender do quão grave são aqueles atos que estão sendo cometidos por aquele grupo, e desse jeito tentar salvar a honra de Deus. Tentar salvar a honra de Deus. E daqui começa a nossa paraxá, vai aquele que fala que depois de Yom Kippur, que foi o dia de perdão, depois que os transgressores morreram, não todos, mas a sua grande maioria, o Erev Rav, que é essa mistura de egípcios junto com o povo de Israel, eles foram executados, eles pagaram por seu problema, por seu pecado. Então Moshe faz essa intercessão, e Hashem no final reza, Moshe reza para Deus para que perdoe o povo de Israel. E no final das contas, Hashem sim perdoa. E aí, posteriormente ao perdão, Hashem decide que chegou a hora da construção da casa de Hashem na terra, que nesse momento é chamado de Mishkan Amikdash, que é a tenda sagrada. É uma tenda que ele é como se fosse o Beit HaMikdash, o templo que é conhecido de Jerusalém, só que de maneira diferente, menor, reduzida e adaptada para a caminhada no deserto, que era a situação do povo de Israel naquela época. Ele era um templo que ele era feito de peças de prata no chão, onde sobre elas era encaixado colunas de madeira, e essas colunas de madeira eram folheadas a ouro, e feito um retângulo, forma de retângulo, com essas colunas junto com esses encaixes de baixo, e na lateral de cada uma das paredes eram postos como se fosse um tubo que ele era grudado nas paredes, no qual passava uma vara de ouro. Em cada uma dos lados eram passados algumas varas. E essas varas seguravam as paredes de forma uniforme e muito forte. E depois nas quinas eram postos um metal que ele fazia segurar cada quina para que não mexesse, nem com ventania, nem com nada. E sobre ele era posto tapeçarias de couro de cabra, couro de unicórnio. Sim, unicórnio, que a gente conhece hoje em dia, tem na escritura da Torá, que é pele de tahash. Tahash em hebraico, que foi posteriormente traduzido como unicórnio, que ele tinha um chifre só, e a sua pele tinha muitas cores. Então era uma pele muito bonita,
e esse animal ele só foi feito, Hashem ele só deixou esse animal existir enquanto o templo existia. Depois que o templo ele foi infelizmente destruído, então esse tipo de pele não era mais necessário, consequentemente esse tipo de animal ele já não mais precisou existir, ele foi extinto, infelizmente. Se Deus quiser, na construção do terceiro templo, teremos de volta esse animal para que possamos ter no templo a pele dele colorida conforme tem nas escrituras exatamente como fazer, como cortar, como trabalhar, como processar esse couro, aonde colocar, tudo certinho especificado nas escrituras, e no futuro, se Deus quiser, teremos esse mérito. O que foi muito legal, que nesse momento do conto da Parashá Vayakhel, é dito que o povo de Israel recebeu o Shabat, as leis do Shabat, como cumprir o Shabat. E o que era interessante? Que anteriormente ao Shabat foi explicado sobre todos os trabalhos que tinham que ser feitos no Mishkan, nessa tenda sagrada. E todos os trabalhos deles, no final das contas, eles se resumiam a 39 trabalhos principais que eram feitos no Mishkan. E esses 39 trabalhos, hoje em dia, eles são os 39 trabalhos proibidos no Shabat. São os 39 trabalhos principais. Shloshim, Veteisha, Lamed, Tet, Melachot, Avot, Asurot, Beshabat. 39 trabalhos principais proibidos no Shabat. E a gente vai dar uma passada aqui agora nos 39, para a gente ter uma noção do que é proibido no Shabat de maneira geral. Obviamente tem as descendências de cada lei, tem a ramificação de cada uma dessas melachot, cada uma desses trabalhos, mas já vai dar para a gente uma boa visão geral do que é proibido no trabalho, o que é proibido no Shabat. Então a gente tem ziriá, que é semear, é proibido semear, é proibido arar o solo, é proibido colher ou arrancar uma planta do lugar onde ela nasceu. É proibido enfeixar plantas, juntar elas, fazer delas num feixe. É proibido debulhar, que é separar o grão da casca. Ziriar, que é ventilar. Antigamente, depois que faziam o trabalho de esmagar, não é esmagar exatamente, é uma forma de esmagar, mas não por completo. Sim, que era feito descasque. Que era, depois que descascavam os grãos da casca, eles jogavam os grãos para o alto, ou mesmo assopravam. Isso fazia com que as cascas fossem embora e ficasse só os grãos para serem consumidos. Depois tem brirá, que era selecionar a parte boa da planta que você quer do restante. Depois moer as plantas, a moenda, a terrinar. Peneirar ou coar, amassar ou fazer massa, assar ou cozinhar, tosquiar ou cortar a lã, né? Cortar a lã do animal mesmo, lavar a lã ou outro material que tem a ver com pele, lã, coisas que tem a ver com costura, cardar ou fazer outro material de fiação, tingir, mudar a cor da lã ou de outro material, fiar, entrelaçar a lã ou outros materiais para formar fios, tramar, né, colocar os fios em linhas horizontais e tear a preparação para a tecedura, colocar os fios verticais no tear, tecer, arrancar um fio, atar, fazer um nó, desatar, desfazer um nó, costurar pedaços de tecido, rasgar ou cortar para poder depois refazer ele certinho. Capturar um animal, também tem a caça proibida no Shabat. Deixar uma armadilha no lugar para caçar um animal não pode. Matar um animal no Shabat é proibido. Tirar a pele do animal morto no Shabat é proibido. Preparar a pele do animal para uso por meio de um processo químico, que é o processo, né? Processar a pele do animal. Desenhar linhas e demarcar a pele para corte, é proibido demarcar. Remover o pelo da pele para deixar lisa para a escrita. Antigamente o papel era a pele do animal. Inclusive hoje em dia o livro da Torá, o rolo da Torá e todos os seus pergaminhos, originalmente eles até hoje a lei perdura, eles são feitos a partir da escrita na pele do animal kasher, obviamente. Cortar a pele por tamanho, escrever, apagar texto, construir, demolir uma construção,
apagar um fogo, acender um fogo, dar o toque final para completar um objeto, que é uma Makeh Bepatish, fazer um último toque para aquele objeto ser completado, transportar no Shabat, que é descarregar de um recinto particular para um recinto público, ou de um recinto público para um recinto particular. Então a gente a gente correu aqui 39 Melachot Avot, que são os 39 trabalhos proibidos no Shabat, que eles foram na época, antes de ser dada a Torá, antes de ser dado o Shabat, foi explicado e foi mostrado como é a construção do Mishkan, foi avisado que era proibido fazer o Mishkan para respeitar o Shabat, que o Shabat ele era mais importante do que o trabalho de construir o templo móvel na época, que é o tabernáculo, que é a tenda sagrada, o Mishkan HaMikdash. Então a gente entendeu que o Shabat é algo extremamente importante, acima mesmo da construção da casa de Hashem. Então Moshe pediu para o povo de Israel doar os materiais para o Mishkan. Quando Moshe anunciou que o Mishkan, a casa de Hashem, ia ser feita, o povo de Israel ficou muito feliz. E quando Moshe pediu todos aqueles materiais, o povo de Israel ficou mais feliz ainda, eles ficaram em êxtase. Por quê? Porque eles estavam entendendo, com um exemplo prático, de que Hashem estava perdoando o povo de Israel, estava sendo perdoado os pecados do povo de Israel, que realmente o pecado do bezerro de ouro ele estava sendo perdoado, e aqui já estava sendo dada a primeira tarefa posterior a isso, que Hashem estava já pedindo algo para o povo de Israel. Então o povo de Israel ficou assim numa êxtase, numa felicidade, numa euforia tão grande, que tudo que foi pedido, foram pedidos 13 materiais, dentre eles ouro, prata, cobre, madeira, azeite de oliva, pele de carneiro. E o povo de Israel rápido falou, o quê? É agora que a gente vai fazer. Tirou brinco, tirou pulseira, tirou cordão, as mulheres deram tudo que elas tinham, deram os espelhos que eram feitos de cobre, deram tudo, falaram, olha, a gente só quer fazer a vontade de Hashem, a gente só quer se conectar com o divino, a gente só quer ter o nosso Pai dos céus de volta com a gente quer ter uma boa conexão com o nosso Pai dos céus. Então, desse modo, teve uma alegria muito grande e o povo de Israel rápido chegou no valor necessário, na quantidade necessária para alcançar tudo que precisava para fazer o Mishkan, a tenda sagrada. Só que o que aconteceu nesse meio tempo? As 12 tribos de Israel, cada tribo tinha um príncipe da tribo, que era um líder da tribo. O líder da tribo era o príncipe da tribo. E eles pensaram com eles, olha, vamos fazer o seguinte, nós, príncipes, temos muitas riquezas, temos materiais praticamente infinitos. Então a gente vai fazer o quê? Comparado com o povo de Israel, uma comparação. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai deixar eles darem a parte deles e o que sobrar a gente vai dar. Eles se reuniram e chegaram nesse consenso. Só que isso foi algo que deixou a desejar. Hashem não gostou disso. No nível grande deles, infelizmente, Hashem viu isso como uma falta. Por quê? Eles enxergaram que o povo de Israel não dariam tudo o que seria necessário. Ou seja, a emuná, a bitachon, eles duvidaram da emuná, da bitachon e do amor do povo de Israel por Akadosh Baruch Hu, pelo santo bendito seja, por Hashem. Então, infelizmente, acabou a doação. Fecharam as doações porque o povo de Israel já tinha dado tudo. Então Hashem viu isso, não gostou do que eles fizeram, só que Hashem julgou eles que a intenção deles foi muito boa. Porque qual que foi a intenção? Eles não queriam pegar essa mitzvah, esse mandamento de doar e contribuir com o Mishkan e acabar que eles ficassem sem, o povo de Israel ficasse acabando perdendo esse mandamento porque eles deram tudo, ou porque eles deram. Então eles falaram, a gente vai dar depois. Então, por essa boa intenção, Hashem falou, olha, acabou tudo que vocês podiam dar, já acabou e não precisa mais. Porém, como eu vi a boa intenção de vocês, eu vou deixar com que vocês doem as pedras para o Rosh Mishpat. Tinha o peitoral do Kohen Gadol, que tinham 12 pedras cravadas, e essas 12 pedras, elas eram conectadas com uma das tribos, que em cima de cada pedra grande e preciosa, tinha o nome de cada tribo, gravado em cada pedra.
e já tinha tudo. Só que Hashem fez faltar isso, e naquela época no deserto, Hashem mandava o maná, que era o pão dos céus, para cada pessoa, para cada família. E assim mandou para ele, junto com o pão, uma pedra. Então essa pedra foi a doação que eles deram, que Hashem deu o mérito para eles doarem, que eles ficaram muito tristes e desesperados que eles não tinham mais como doar, e deixou com que eles doassem, e dessa maneira eles ficaram muito felizes e puderam participar da construção do Mishkan, que era a casa de Deus. Não participar dessa doação era algo inimaginável. A gente sabe que com a destruição o Mishkan, depois do deserto, ele foi abolido, foi construído o primeiro Beit HaMikdash, o primeiro templo foi destruído, infelizmente. Foi construído o segundo, infelizmente, foi também destruído. O terceiro, ele vai ser eterno, assim como a gente vê em vários lugares da Torá, que ensina pra gente que o terceiro ele vai ser eterno, e dali para frente vai ter o Olam Abá, que é o próximo mundo, que ele vai ser eterno, ninguém mais vai morrer, e aí já é um nível de Yemot HaMashiach, que são os dias do Messias, que dali para frente o mundo vai ser diferente do que a gente conhece hoje em dia. Hoje o bem com o mal foi misturado porque Adão comeu do fruto do bem e do mal. E infelizmente está tudo misturado, a gente não sabe mais o que é certo e o que é errado, porque aquele perverso ele tem prestígio, ele tem sucesso, e aquele que é justo, infelizmente, falta para ele dinheiro, falta para ele prestígio, falta para ele sucesso financeiro, no que tange a honra, a posição política, no que tange a dinheiro. O justo hoje em dia, a gente vê muitos que não têm essa posição. Então, o conserto disso é doar para projetos de Torá. Como assim? Por quê? Assim como antigamente na época do templo, quem fazia um trabalho eram aqueles que viviam fazendo o trabalho de Hashem, que era fazer o trabalho no Beit HaMikdash, no templo sagrado. Hoje em dia também, o que isso se traduziu? O templo sagrado hoje em dia são as sinagogas e as casas de estudo, que são os Batei Knesiot, o Batei Midrashot, e aqueles que doam dinheiro para aqueles que estudam Torá e eles entendem, aprendem e depois compartilham com o público, esses são os projetos que as pessoas têm que contribuir, principalmente os judeus, mas quem não é judeu e quer contribuir para fazer a vontade de Hashem, para conseguir ter parte no objetivo divino, que contribua com projetos de Torá. E justo esse vídeo é um oferecimento dos e-books do Rabbi Shimshon. Você que quiser entrar na loja, a gente tem livros lá, na verdade, e-books de várias categorias diferentes. A gente tem lá de Tikkun Amidot, que é de autoaprimoramento, de autoajuda. A gente tem para aprender as leis da Torá. A gente tem mesmo livros sobre mística. Então, cada compra, você não precisa nem pegar e doar o seu dinheiro para o nosso projeto de maneira direta. Se você quiser contribuir com a gente, adquira e-books. Estude os e-books. É o famoso ditado que eu amo. Desliga a televisão, desliga o celular e abra o livro Estude Torá. E esse é o ideal, é isso que a Hashem quer da gente. Então você vai poder abrir o celular, de certa forma, bota no modo avião, baixa o seu e-book, adquira o seu e-book, abra ele, estude, e tem e-books maravilhosos. Ele lá tem um e-book que ele fez sobre doação, que o nome é Sociedade Não Limitada. Eu vou botar o link na descrição, que fala justo todas as ma'alot, todos os benefícios e tudo que tem por detrás da mitzvah de doar de tzedakah. E a gente tem um outro que chama muito atenção, que ele é muito legal, que ele fala mais sobre temas ocultos, que é a revelação do místico. Lá ele fala sobre comunicação com os mortos, sonhos, reencarnação, julgamento, mal-olhado, Ainará, como se livrar do mal-olhado. Fala sobre astrologia e quiromancia, magia e bruxaria, medicina alternativa. Tem de tudo, tem de tudo. É um livro maravilhoso. Eu tenho ele em casa. São 3 livros, a série de 3 volumes. Esse livro feito pelo Rabbi Shimshon, que é justo a revelação do místico, ele é os 3 em 1. É um livro maravilhoso, onde você vai ganhar, você não vai acreditar o tipo de conhecimento que ele vem da Torá sagrada, Torá Kedushá, filtrado, bem mastigado, bem fácil de entender, pelo Rabbi Shimshon Brisker. Aqui nós estudamos a Parashá Vayakhel. Esse é um dos episódios que faz parte da série Maratona Porção Semanal. Para você que gostou desse tipo de vídeo e quer estudar ainda mais Torá, e quer ainda mais colocar santidade na sua alma, aprendendo a vontade de Hashem e aprendendo todas as
todas as virtudes corretas. Então a gente vai colocar também o link na descrição, que lá você vai conseguir encontrar a série Maratona Porção Semanal, e se inscreva no canal para que você receba os novos lançamentos dessa série, que é uma série maravilhosa, vai trazer santidade para você, para sua família, para o seu redor, para o seu bairro, para a sua cidade. No final das contas, você vai aproximar Deus, a presença divina de você, e assim o mundo inteiro vai ganhar com isso. Traga bênçãos para o mundo através do estudo da Torá. Muito bom estar aqui com vocês em mais um desses estudos. Por aqui a gente vai se despedindo. Até a próxima.